Amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é o nosso amigo Rogério, que vai falar sobre o tema retribuir o mal com o bem. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Fonte Viva, do livro Via de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 18. Mesmo também é, né? Ouçamos atentos. É uma fala de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E aí nós vamos considerações de Emmanuel diante dessa passagem. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé, na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força, a submissão dos demais, a força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia a dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos, e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas da luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos que seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Emmanuel cita alguns pontos aqui na página, colocando para a gente: ouçamos atentos. Ele já inicia falando para a gente de que, apesar de todos os esclarecimentos, a gente ainda tem dificuldade de equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio na fonte da mensagem, principalmente no tocante ao sentimento, né? A gente busca muita compreensão, né? de te entender, compreender, mas deixar claro para a gente de que a fonte do exercício, ou então o significado da mensagem, está justamente na aplicabilidade, na vivência, a sentir essa mensagem. Então, por isso que ele recorre aqui a vários exemplos, né, de pessoas, por exemplo, que recorrem à fé na pesquisa da busca dos problemas graves, mas também não busca sentir, ou então, muitas vezes, procura vivenciar isso, né? Tem muitos que buscam a religião para que Paulo busca as respostas, tem as respostas, mas entende que a aplicabilidade é através da vivência. Não adianta nada estudar aqui, falar do Evangelho, né? Estudar o Evangelho, mas se a minha parte mesmo, que é lá fora, fazer, nós não estamos fazendo. É isso que ele coloca. E aí ele coloca aqui embaixo, acho interessante
essa fala que ele coloca assim: raros aceitam as condições do discipulado. Lembrando que nós somos discípulos de Allan Kardec, então temos um peso, né? Discípulos de Allan Kardec é o quê? A gente justamente continuar propagando a mensagem, a codificação da doutrina espírita no intermédio da nossa comunidade. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre e querem ser favoritos de Deus. E aí coloca assim: lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas várias esferas da luta evolutiva e redentora. Mas quando ele coloca para a gente que buscai o primeiro reino de Deus na sua justiça, né, todos que Jesus utilizou na linguagem das parábolas, vários símbolos e elementos para falar justamente desse reino dos céus, do contato que a gente tem de vivência do reino dos céus. Então ele utilizou personagens próximos do seu cotidiano para mostrar de que esse reino não é um reino distante, não é aquele céu que a gente acha que vai para lá, né? É justamente entender que está muito próximo de nós, mas que precisa fazer sentido. A gente buscar essa fonte inesgotável do conhecimento é a nossa missão, porque nós somos justamente numa escola, num planeta da qual oportuniza a gente várias experiências, vários aprendizados. Mas é na prática, é na vivência, é no pilar da caridade, que aí sim que a gente vai sentir essa mensagem, compreender a dimensão de que Jesus está falando, aí sim possibilitar a mudança, né? Por isso que ele coloca ali de ouvir com atenção, né? Que a gente possa estar atentos a essas questões, mas vamos buscar justamente ali o pilar da vivência e da prática. Então vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, agradecer a oportunidade de estarmos nessa casa de caminho, aprender um pouco mais das lições desse Evangelho, para que a gente possa colocar em prática na vivência com a família, na vivência com a sociedade e principalmente em nosso íntimo. Ampare nosso irmão Rogério, junto com os amigos espirituais que lhe protegem, e que possamos compreender através da sua fala, levar ferramentas preciosas para auxiliar aqueles irmãos que buscam e anseiam por respostas, ou que buscam a consolação da água pura do Evangelho redivivo, e que a doutrina espírita nos conforta, para que possamos juntos atender o compromisso de auxiliar esse planeta em regeneração e levar essa mensagem a todas as criaturas. Que o Senhor ilumine a todos que estão aqui, envolvendo os trabalhadores, os participantes, voluntários dessa instituição, que a gente possa envolver a comunidade, envolver a todos aqueles que anseiam essa resposta, aqueles espíritos que passam por provações, dificuldades e que buscam esse empurrãozinho para caminharmos juntos frente à regeneração desse planeta. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra para o Rogério, que irá falar sobre o tema retribuir o mal com o bem. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos inspire, que a gente possa aproveitar esses minutinhos que a gente vai estar junto aqui e que a gente possa meditar sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e da sua doutrina, da doutrina dos Espíritos, a fim de que a gente possa se capacitar melhor para as experiências da vida.
esse item que a gente escolheu para falar hoje, ele é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 12, amai os vossos inimigos. E é justamente a primeira parte, retribuir o mal com o bem. Eu vou pedir licença para ler, para depois a gente conversar um pouquinho a respeito. Está assim no Evangelho segundo o Espiritismo. Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versículos de 43 a 47. E a gente frisa aqui que a lei antiga dizia para amar o próximo e odiar os inimigos. E ele faz uma correção dizendo para a gente amar os inimigos. E mais na frente ele diz para a gente fazer o bem e orar por eles. Se a gente quiser ser filho do vosso Pai que está no céu, para a gente ser considerado filho de Deus, a gente precisa praticar essa máxima que ele colocou para a gente. E ele diz também que esse mesmo Pai faz que o sol se levante para os bons e para os maus, faz que chova para os justos e para os injustos. É uma alusão de que os direitos são iguais para todos. A conduta de cada um é uma questão de cada um, do grau de entendimento de cada um. Mas a lei de Deus é para todos, é igual para todos. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 20, ele diz assim também: digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E aqui ele faz uma comparação justamente. Os escribas e os fariseus eram pessoas da comunidade onde eles viviam, tidas como esclarecidas, como conhecedoras da lei. Só que ele alertava para o fato de que conhecer não é suficiente, que é preciso, além de conhecer, vivenciar o conhecimento, vivenciar a lei de Deus. Porque é muito fácil estar aqui, como eu estou agora, diante de vocês falando, mas o importante é quando eu sair daqui, assim como vocês, assim como todos, na nossa vida lá no cotidiano, se comportar segundo as leis de Deus. É esse o ensinamento que ele está nos dando. E os escribas tinham muita coisa, tinham muito essa visão de ensinar, mas não se transformavam intimamente. O comportamento ainda era orgulhoso e egoísta, discriminatório. Então, é isso que ele faz a gente refletir aqui, como fazia para eles naquela época.
Depois ele vai para o Evangelho de Lucas, capítulo 6, de 32 a 36. E lá está dito assim, Jesus diz assim: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Então ele continua aqui alertando que é fácil a gente, nas pessoas do nosso círculo íntimo, com quem a gente tem afinidade, mais ou menos os mesmos interesses, as mesmas ideias, a gente conviva fraternalmente. Mas difícil é, diante do outro com ideia diferente, a gente se comportar fraternalmente, né? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então aqui ele alerta para a gente a conduta. E Jesus, naquela época, ele não podia falar abertamente certos assuntos, porque o grau de amadurecimento intelectual da civilização daquela época não comportava algumas questões que ele deixou para depois, como ele mesmo falou numa das suas passagens junto aos discípulos, que enviaria o Consolador, porque eles não estavam em condições ainda de aprender certas coisas. Mas se a gente perceber nas suas palavras aqui, quando ele diz assim, se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo, que mérito se vos reconhecerá? Porque as de má vida também se entreajudam. Se somente o bem fizerdes aos que vos fazem, que mérito se reconhecerá? A doutrina espírita, ela explica para a gente que a gente se relaciona por afinidade, que a gente é reunido por afinidade, pelos interesses, seja essa afinidade para o bem, seja para as paixões, a gente é agrupado nesse nível. Cabe a nós, à medida que a gente vai se esclarecendo, se esforçar para se depurar, para se libertar dessas paixões, para se libertar desses vícios. Mas a gente se reúne assim. Então, é fácil, entre aqueles com quem a gente se compraz, a gente agradar, porque a gente espera deles esse mesmo agrado. Mas estar com aqueles que agem diferente da gente, que pensam diferente da gente e que até nos contrariam nos nossos interesses, aí já é mais difícil. E esse é o esforço que a gente deve fazer. A doutrina espírita nos esclarece que nós fomos criados simples e ignorantes e que a gente vai aprendendo aos poucos. À medida que a gente vai aprendendo, a gente vai se depurando. Então é nesse esforço de não cometer os mesmos erros que a gente deve se esforçar. À medida que a gente vai se esclarecendo, a gente vai percebendo o que é certo, o que é errado. Tem certas coisas que numa certa época da nossa vida nos é útil, mas depois acaba
sendo nocivo, e a gente deve se libertar daquilo e buscar outras aptidões, outras coisas mais interessantes. E isso está implícito aqui nessa informação. Por isso o esforço de quando a gente está em contato com pessoas diferentes, que pensam diferente, a gente se esforçar para manter a cordialidade. A partir do item 3, no item 3 e no item 4, os Espíritos começam a explicar essas 3 passagens do Evangelho e colocam justamente o esforço que a gente deve fazer e fala justamente da questão do amor e a confusão que a gente faz, porque a gente ainda não sabe definir o que é o amor, na verdade. Como a gente é criado simples e ignorante, a gente vai despertando as sensações vão se transformando em emoções, que se transformam depois em sentimentos. Se a gente não se desvirtuar e não se iludir, não enveredar por caminhos equivocados, a gente não desenvolve paixões. Se a gente não vigiar das emoções, a gente se envolve em paixões. E a paixão, o que é? Essa emoção exacerbada, descontrolada. A gente não consegue ter controle sobre ela, a gente cede aos impulsos dela. E embora, num primeiro momento, ela possa nos dar satisfação, com o decorrer do tempo, a gente se envolve em armadilhas, porque nós fomos criados para a perfeição e fomos criados para ser útil a Deus e a sua criação, e quando a gente se desarmoniza com as suas leis, a gente acaba entrando em sofrimento. Então chega um determinado ponto que, embora a gente queira se satisfazer, mas com essas ilusões a gente se decepciona e acaba caindo em sofrimento. E é isso que a gente precisa aprender. No livro dos Espíritos, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, as primeiras partes do livro dos Espíritos é para a gente compreender o que é Deus, o que é princípio espiritual, o que é princípio material, a influência da matéria e do princípio material e do princípio material nas nossas vidas, os fluidos, as transformações que ambos sofrem, a individualização do princípio espiritual, até que a gente chega no estágio de humanidade e conquista essa individualização e começa uma nova trajetória como espírito imortal. E é a partir daí que a gente desenvolve, tem que conquistar esses atributos, desenvolver essas sensações, essas emoções, esses sentimentos, até que eles se purifiquem. E para isso, a gente precisa, nas leis de Deus, seguir a vida em sociedade. Precisa do contato um com o outro, porque é mais fácil a gente aprender em conjunto do que sozinho, né? Os Espíritos explicam aqui que a gente tem dificuldade de definir o que é o amor, porque se a gente nasceu simples e ignorante, a gente não conhece nada, a gente vai desenvolvendo com o tempo. Então a gente, primeiro, como a gente desenvolve tudo por etapa e nem tudo ao mesmo tempo, primeiro a gente desenvolve as sensações e as habilidades do corpo físico. Quando a gente estuda no Livro dos Espíritos sobre a matéria, sobre os mundos habitados, os vários tipos de mundo e como os espíritos habitam cada tipo desses mundos, a gente vai ver essa gradação toda. E aí
a gente vai perceber que os espíritos primitivos, eles vivem a vida material. Só depois, quando começam a desenvolver-se intelectualmente, quando a gente consegue desenvolver o raciocínio lógico, quando a gente começa a se comunicar através da fala, da oralidade, quando a gente começa a se comunicar, domina a escrita, começa pela inteligência a inventar algumas coisas, aí a gente entra num outro estágio. E aí no contato uns com os outros, a gente precisa começar a corrigir o que era motivo de sobrevivência no passado, que a gente buscava primeiro cuidar da gente mesmo e lutava para sobreviver. Agora a gente precisa pensar no coletivo. E se a gente age ainda só pensando em nós, a gente tem que ter cuidado para não desenvolver o orgulho e o egoísmo e não desconfigurar o sentido do amor, da solidariedade, da fraternidade, que ao longo do tempo é que a gente vai conquistando. E a doutrina espírita explica também que através desse contato, da procriação, do cuidado dos filhos, que a gente vai tendo a condição de suavizar esses sentimentos nossos, de purificar esses sentimentos, porque a nossa prole requer de nós um cuidado mais terno, mais afetuoso, e isso faz com que a gente modifique o padrão dos nossos sentimentos. Então a gente, aos poucos, é que vai entendendo o que é o verdadeiro amor. No princípio, a gente se reúne, homem e mulher, por atração, pela lei de atração. E essa lei de atração, ela é ampla na vida. Ela funciona desde a matéria, desde a união dos átomos, até a união dos espíritos através dos sentimentos. Mas esse sentimento, essa atração, ela vai se transformando, vai fazendo com que a nossa emotividade, os nossos sentimentos vão se depurando à medida que a gente vai se elevando psiquicamente e intelectualmente. A princípio a gente se reúne pela necessidade de estar junto em sociedade e pela necessidade de procriar. Mas depois, com os cuidados, a gente vai modificando isso. E à medida que a gente foi evoluindo, que a gente foi transformando a maneira de ver em sociedade ao longo das eras, esse sentimento foi se aperfeiçoando cada vez mais. Mas ainda hoje a gente ainda confunde muito isso nesse nosso mundo de provas e expiações. Basta ver como é que na nossa cultura, como é que a gente canta sobre o amor. A gente confunde muito ainda o amor com esse ato de atração que a gente tem um pelo outro. Poucos conseguem compreender o amor de uma forma mais ampla e fraternal, como Jesus vivenciou. Tá? Então, ele fala disso aqui, e ele fala que a gente confunde isso com relação quando ele fala que devemos amar ao nosso inimigo. Não é o mesmo amor que a gente devota àquele com quem a gente tem esse laço de confiança, de afetuosidade, que a gente forma um círculo familiar. Amar ao inimigo é justamente respeitar aquele semelhante que não comunga os mesmos ideais que a gente, que tem uma outra cultura, que tem ideias diferentes. É não fazer, na verdade, dessa pessoa um inimigo, mas respeitar as diferenças. E a gente aprende muito isso na doutrina espírita, nas comunicações dos espíritos nos incentivando a prática do bem e da caridade, nas comunicações daqueles que já desencarnaram, dos sofrimentos que eles passam, pelas experiências que viveram, e dos mentores, da maneira como é que eles agem para promover o bem entre nós e para ajudar que a gente se reajuste uns com os outros, com aqueles com quem a gente tem diferença,
e que fica alimentando ódio e rancor. É só uma questão de respeitar, não é esse amor. Ele diz, como a gente também aprende na doutrina dos Espíritos, que o pensamento é energia e que a gente vive segundo a vibração do que a gente emana e do que os outros emanam, o ambiente que a gente vive. Se a gente vibra na mesma sintonia que o outro, a gente atrai. E às vezes a gente atrai estranho, porque um determinado pensamento, um determinado gosto nosso está em sintonia com o do outro. E ele fala sobre essa sintonia. Às vezes a gente sente uma sensação desagradável, porque essa sintonia nos é pesada, é diferente para a gente. Então a gente sente desagradável. E a gente se sente bem quando a pessoa tem a mesma afinidade que nós, gosta das mesmas coisas que nós. Então a gente se sente bem. Mas ainda aí a gente precisa aprender a discernir o bem do mal, o certo do errado, fazer boas escolhas para buscar se sintonizar no caminho do bem. E Jesus, assim como os Espíritos, nos orientam que o caminho mais seguro para isso é a comunhão com Deus através da oração, através da fé e através da meditação dos ensinamentos que chegam até nós. Eu queria lembrar aqui, nós temos no Livro dos Espíritos, na questão 132, já no capítulo 2, fala do objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E aí os Espíritos respondem que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, que para uns é expiação e para outros missão, mas que para alcançarem a perfeição têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Isso é que dá a expiação. E aí, daqui a gente vai lá para a questão 167. Na questão 167, sobre a pluralidade da existência, no capítulo 4, ele diz assim: qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? E aí a gente vê que a gente precisa desses elementos para a gente progredir. Porque aqueles que acreditam numa experiência única, ele muitas das vezes se equivoca e acaba se apegando ao orgulho, ao egoísmo, à vida material, a querer gozar tudo aqui, e aí passa por cima dos outros, não respeita o outro, pensa só em si, e aí a gente vê que essas diferenças aparentes acabam sendo desastrosas, e ele só vai compreender isso lá no futuro, depois que desencarna e que sofre e que compreende que precisa voltar e se reajustar. Na questão 171, os Espíritos perguntam assim: em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Aí daqui a gente vai lá para a questão 189. Na questão 189, a gente vai ler assim: desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Os espíritos respondem: não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos.
a inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Por último, a gente vem aqui na questão 196. E Allan Kardec pergunta aos espíritos: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem de passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? E eles respondem: sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Ele ainda pergunta assim: é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? E eles dizem: teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece. E aí a gente percebe que a necessidade da reencarnação, porque se a gente opta pela unicidade da existência, a gente tem mais risco de errar, de cair nessa questão de se decepcionar, de se equivocar e de desenvolver as paixões, de desenvolver o orgulho e o egoísmo. Então, a maneira mais correta da gente buscar o aperfeiçoamento é observando esses ensinamentos, é prestando atenção nessas lições dos Espíritos. Eu queria lembrar aqui umas passagens de algumas mensagens que os Espíritos trazem para nós. A médium Ivone do Amaral Pereira, através do Espírito Camilo, ela trouxe para a gente várias obras mediúnicas, vários testemunhos de espíritos, né? E o próprio Camilo contou a história dele, de que foi um suicida e da experiência que viveu. E junto com ele, 5 pessoas foram resgatadas no Vale dos Suicidas. E tem um espírito da obra dele que é muito interessante a gente relembrar aqui o que se passou com ele, para a gente meditar nas experiências de vida. O nome dele é Mário Sobral. É contado no livro Memória dos Suicídios. O Mário Sobral era casado e tinha 3 filhos, mas ele abandonou a família para viver uma paixão obsessiva com sua amante, a Eulina. E ao descobrir que ela também o traía com outros homens, ele se enfureceu, a agrediu brutalmente e depois cometeu suicídio por enforcamento. Ele desperta no além e percebe que a vida continua, né? E aí ele é resgatado. Ele é resgatado pelo pessoal da colônia de Maria de Nazaré, né? Do Hospital Maria de Nazaré. Depois que ele é resgatado, que ele é tratado lá no hospital, ele começa a refletir sobre as suas atitudes, repensar a sua vida e relembra as situações que levaram ele a fazer aquilo e relembra outras situações anteriores que o levou a se unir a ela e cometer aquele desatino.
E aí ele prepara toda uma trajetória para resgatar, reparar aquele erro. E eu estou trazendo essa história do Mário Sobral porque é a história que todos nós devemos repensar na nossa vida. Quando a gente convive familiarmente, salvo as exceções de quem, na escolha das provas, veio e logo ficou órfão ou foi rejeitado para viver a experiência mais dolorosa, a maioria de nós vive num lar. E ainda que perca pai e mãe, é amparado por um outro familiar até que consiga sobreviver sozinho e construir uma nova família. Mas, de qualquer maneira, todos nós vivemos em sociedade. E mesmo aqueles que vivem essas situações mais dolorosas, sem um familiar ou tendo sido enjeitado, há contato com outros, né? Porque a vida é feita para viver em sociedade. Ainda que a gente viva numa condição de extrema pobreza, a gente está em contato com os outros. E a reflexão é que nesse contato com o próximo, a gente tem alguns com quem a gente tem afinidade, com quem a gente se dá bem, mas tem alguns outros que são mais difíceis, que a gente não concorda, e que se a gente não vigiar, a gente até se afasta, até rompe. E aí, no caso, a gente está reincidido num erro que era para a gente estar se esforçando para resgatar. A mensagem do Evangelho, retribuir o mal com o bem, na nossa reflexão espírita é essa, é para que a gente investigue, para que a gente repense nos nossos momentos, nas nossas dificuldades, que a gente faça essas reflexões e que a gente busque, através da oração, força e fé para a gente superar essas dificuldades. Quero lembrar também aqui de um espírito que conviveu na época de Jesus, Gesiel, que também era conhecido por Estevão. Gesiel, ele nem conheceu Jesus, mas ele era um judeu fervoroso e buscava no lar, em família, o estudo, o culto das leis de Deus, o estudo das leis de Deus e vivenciar essas leis. Então, era um homem centrado. Aprendeu no lar com pai e mãe. Cedo perdeu a mãe. E aí conviveu ele, o pai e a irmã. Era ele, o pai e a irmã. O pai, depois da perda da irmã, como a gente diz, a gente é colocado num ambiente em que a gente necessita viver experiência. Assim como hoje a gente às vezes reclama que o governo não nos está satisfazendo, não está sendo aquilo que a gente esperava mais deles, que a gente está passando algumas privações, né? A gente sempre reclama isso, né? Naquela época também se dava isso. O povo judeu, além do governo do seu povo estar fragilizado, estava submetido à intervenção de uma outra nação. Então era mais sobrecarregado ainda. E isso revoltava a maioria. Então nessa família, justamente o pai do Gesiel estava revoltado porque estava sofrendo pressão disso na pouca terra que tinha. Na cultura de antigamente, as pessoas ou eram comerciantes, ou eram pescadores, ou eram tecelões, assim, era a cultura da época. E eles cultivavam a terra. Só que os governantes romanos
se apossaram de parte da terra dele. Quando ele foi questionar o governo romano, constituído lá na localidade onde eles viviam, ao invés de rever, conforme ele pediu a questão, acabou tomando tudo que ele tinha. E aí ele se desesperou e cometeu um ato de queimar toda a lavoura. E acabou sendo punido. E foi punido até de morte. Mas ele não só foi punido de morte, como ele colocou em situação difícil a família. Porque o filho, o Gesiel, foi condenado às galeras. Só a irmã conseguiu escapar, que o irmão pediu que ela se cuidasse, e ela foi entregue a uma família que cuidou dela. E o Gesiel, conhecedor das leis de Deus, em momento algum se revoltou. Enquanto o pai se revoltou, ele se manteve firme, humilde na fé em Deus, e na sua jornada evolutiva ele cumpriu todas essas etapas dolorosas. Tornou-se escravo, foi trabalhar na galera, um ambiente que a maioria das pessoas não dura 2 anos, ele conseguiu sobreviver. E como houve um acidente com um navio que ele tripulava, e ele salvou o comandante, ele acabou sendo liberto e acabou sendo adotado por uma outra família de nobres, para uma outra função, gozou de prosperidade. E aí ele, tendo contato com o cristianismo, se identificou com o cristianismo porque ele achava que tinha tudo a ver com tudo que ele aprendeu no judaísmo. E acabou se tornando um discípulo de Jesus, mesmo sem ter conhecido Jesus. Só que a sua experiência dolorosa não terminou aí, porque ele cruzou o caminho com Saulo de Tarso, que estava ascendendo na hierarquia dos sacerdotes e querendo mostrar trabalho, começou a perseguir os cristãos e estava noivo de Abigail, não sabia que Abigail era a irmã dele, ele adotou um outro nome, Estevão, e aí cruzou o caminho de Saulo, e Saulo condena ele ao apedrejamento. Como Saulo convida a noiva para ver, quando o apedrejamento se dá, descobre que é o irmão. Foi tarde demais, não deu tempo dela salvar o irmão. Foi uma situação constrangedora que depois a gente vai ver o desenrolar da história de Saulo, como é que se dá. Mas a gente quer falar aqui de Gesiel, o Estevão, da maneira como ele se comportou na sua encarnação, submisso à sua situação, à sua condição, trabalhando com afinco, respeitando as leis vigentes da época, se resignando com as situações, fazendo o que podia ser feito, fazendo o melhor que podia ser feito, mas respeitando. Então, essa é a conduta que a gente precisa aprender na nossa vida. No ambiente em que a gente é colocado, a gente tem o direito de aspirar a melhorar, mas sem transgredir nenhuma lei, nem humana, nem de Deus. Sem ferir os semelhantes, respeitando a todos. Retribuir o mal com bem é isso. A vida do Estevão é esse exemplo de retribuir o mal com o bem. É um espírito de elevado grau hierárquico que conseguiu exemplificar para a gente perfeitamente o que é viver uma vida humilde, o que é viver uma vida de sofrimento e se sentir feliz, se sentir bem, não se revoltar. Então, muitas das vezes a gente vive situações que nos desagradam, mas a gente quer vingança. A gente só vai encontrar paz se vingar, se fizer o outro sofrer o que a gente está sofrendo. Muitos de nós desejam a morte do outro, achando que só assim vai encontrar paz
E a doutrina espírita vem explicar para a gente justamente o contrário, que inclusive quando a gente se compromete levando o nosso opositor à morte, a gente se compromete ainda mais na nossa evolução, assim como a gente também se fragiliza, porque toda vez que a gente está no corpo físico, as nossas forças morais e intelectuais, elas são menores, porque a matéria diminui a nossa capacidade. E o espírito que desencarnou através dessa nossa atitude equivocada de antecipar o seu retorno ao mundo espiritual, se não é evoluído o suficiente para nos perdoar, ele alimenta esse ódio, esse rancor, e ele estando livre da matéria, ele tem condições de nos envolver em vibrações psíquicas pesadas, nos obsediando, nos envolvendo em pensamentos que faz com que a gente se desequilibre. E se a gente não tem conhecimento da doutrina espírita, se a gente se deixa levar pela tendência da vida material, do pensamento do gozo imediato, da satisfação imediata, a gente acaba caindo numa atmosfera lastimável de desequilíbrio, de perturbação, e às vezes a gente até enlouquece, tá? Dada a gravidade da situação. Há situações que se perpetuam para além dessa vida, que requer um esforço dos espíritos mais elevados muito grande para que a gente se reequilibre novamente, se reajuste com esses espíritos. Muitos passam algumas centenas de anos assim. A gente ainda vê nas reuniões mediúnicas espíritos se comunicar, como a gente tem como testemunho no céu e inferno, espíritos de outros tempos, como a gente vê em outras obras trazidas por Divaldo, por Chico, pela Ivone e por outros irmãos também, Raul Teixeira, por outros irmãos, e nas casas espíritas, nas comunicações, nas reuniões de desobsessões, espíritos de outras eras, de outras épocas da civilização, se manifestando ainda cristalizados naquela época, ainda presos a esses rancores, não conseguiram se desvencilhar disso. Então aí a importância da gente buscar o nosso esforço de aperfeiçoar os nossos sentimentos e as nossas relações afetivas. Tem também uma outra questão que eu queria mostrar para vocês. Tem um contozinho que eu gosto muito de ouvir, um programazinho que vai ao ar diariamente pela Federação Espírita do Paraná, um programazinho curto, de 5 a 10 minutos no máximo, chamado Momento Espírita. E o locutor tem sempre uma historinha para contar para a gente meditar. E essa eu ouvi deles. Diz assim, um conto para inspirar você. Diz assim: diz uma lenda que 2 amigos viajavam pelo deserto, quando em determinado ponto da viagem, bastante cansados, pararam perto da beira de um rio, conversando e exaustos, mas se desentenderam, e aí um agrediu o outro. O ofendido, sem nada dizer, pegou seu cajado e escreveu na areia: hoje o meu melhor amigo me derrubou no chão.
como ele escreveu na areia, na margem do rio, logo a água, o vento, apagou aquela mensagem, né? Passado mais algum tempo, eles seguiram viagem pelo deserto até chegar a um oásis. Lá se banharam à vontade, até que o amigo que o havia agredido começou a se afogar. Aí o outro nadou até ele e o trouxe para a margem para são e salvo. E aí o amigo que ia se afogar foi e escreveu em uma pedra cercada de vegetação: hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida. Aí então o primeiro perguntou: por que quando você foi agredido você escreveu o seu sentimento na areia e quando foi salvo escreveu na pedra? O outro respondeu assim, sorrindo: quando um grande amigo nos ofende, devemos registrar esse dano na areia, para que o vento do esquecimento e a água da correnteza apague e a gente esqueça essa mágoa, não fique lembrando dessa mágoa. Isso é o perdão. Mas quando um amigo nos faz algo grandioso, devemos registrar esse momento na pedra da memória e no coração, onde vento nenhum do mundo ou água nenhuma da correnteza pode apagar. O locutor do momento espírita é fantástico, ele tem uma vocação para isso, então a emotividade é muito maior do que eu contando uma historinha aqui, mas é uma reflexão para a gente, e é o que Jesus sempre diz para a gente. E todos nós fomos criados simples e ignorantes, todos nós não temos ainda noção de certo e de errado, todos nós podemos nos equivocar. Todos nós precisamos nos amparar uns nos outros, então precisamos do perdão uns dos outros. Então que a gente não fique cristalizado no coração nas coisas ruins, que a gente lembre as coisas boas que o outro nos ofereceu, que isso nos seja estímulo para que a gente continue caminhando na nossa jornada e se aperfeiçoando, para que mais tarde, lá no futuro, a gente seja essa família única, universal que Jesus disse para a gente, um só rebanho, um só pastor, e que a gente consiga chegar naquele nível de evolução, que a gente domine todas as nossas paixões e seja Senhor da nossa vontade, em comunhão com o Pai Celeste, fazendo a vontade dele e servindo ao semelhante. Que a gente possa meditar nessas lições de hoje. Muita paz a todos. Agradecemos ao Rogério, né, pela contribuição da mensagem para o dia de hoje, que a gente possa refletir, meditar. Próximo domingo a palestra vai estar a cargo do nosso amigo Carlão, que ele vai falar sobre o tema Educação dos Sentimentos. E na próxima quarta-feira, dia 8, a palestra vai estar a cargo da Solange, que ela vai falar sobre o tema Servir a Deus e a Mamão. Nesse dia, nessa quarta-feira, a próxima também nós vamos ofertar a nossa noite de pizza frita. Então, após a palestra, vai ter também a pizza frita aqui na casa. Então, já tem um combo já pronto, né? Palestra e já tem a janta ou o lanche garantido após a palestra. Lembrando as atividades da casa, né? Nós temos às segundas-feiras, 19 horas, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Temos também as atividades assistenciais aos sábados, que é a atividade da Sopa Fraterna, a partir das 7 horas da manhã.
e a palestra pública a quarta-feira, 19h30, e no domingo, às 9 horas da manhã. Plantão de passe, segundas-feiras, às 8 horas vai ter, próxima segunda, acho que tranquilo, né? Próxima segunda-feira nós vamos ter o plantão. Então, vamos elevar nossos pensamentos e agradecer. Agradecer ao amigo mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, Desejo Menezes, mentor espiritual dessa casa. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nessa noite, nessa casa espírita, tendo a oportunidade do contato com a mensagem consoladora, para que a gente possa instrumentalizar e ao mesmo tempo semear corações, levando a mensagem consoladora aos corações aflitos, aos que anseiam por essa mensagem, ou aqueles que estão também distantes da mensagem. Que a gente possa aplicar esses ensinamentos no contato com a família, com os círculos sociais a qual convivemos, mas ao mesmo tempo que possa servir de ferramenta preciosa para a nossa transformação íntima, retirando as mazelas do homem velho na construção do homem novo. Pedimos amparo e proteção a toda a comunidade que abriga essa casa espírita, envolvendo a comunidade, envolvendo os trabalhadores, os participantes, os frequentadores e voluntários de todas as atividades exercidas nessa casa, que elas transformem em oficina de trabalho, com esse papel transformador de levar a semente do Evangelho a diversos corações. Que a gente possa envolver toda a comunidade e garantir o compromisso proposto de auxiliar esse planeta em regeneração. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, aqueles que desejarem uma passe, só a comunidade serão chamados, tá? Tenha todo mundo uma boa noite.